No compartilhar tela, que é a nossa primeira experiência virtual, exatamente, com exposições. Ela é a exposição virtual dos participantes do grupo de estudos em fotografia da planta no primeiro semestre de 2020. Então, a nossa dinâmica foi muito semelhante ao que está acontecendo aqui hoje. Os orientadores fomos eu e o Vicente Karkuchinski. Eu vou ler rapidinho só esse pedaço de texto, porque ele é um pouco desse processo, né? Que é o fazer login, ter senha, sala de espera, testar microfone, testar webcam. Aguarde o anfitrião logo iniciará essa reunião. Meu microfone está mudo, não conseguimos escutar. Agora sim, tudo ok. Compartilhar tela, compartilhar som do computador, otimizar vídeo para tela cheia. De março a setembro de 2020, seguimos essa rotina, passo a passo, tutorial, como única forma de estarmos juntos, mesmo distantes. Agora compartilhamos aqui nossas telas. Não testem seus microfones, não testem suas webcams. Acessem uma das telas abaixo. As telas abaixo são esse compartilhamento do que a gente produziu distante e ao mesmo tempo sobre esse período de alguma maneira. O trabalho começou junto com a pandemia, no momento em que foi declarado o isolamento social aqui em Porto Alegre e etapas de desinfecção passaram a fazer parte da minha rotina. Num primeiro momento, a gente percebe os efeitos da pandemia nas pessoas, né? O sair de máscara, a pele que resseca em contato com álcool. Mas depois eu passei a reparar nas coisas ao meu redor. O chão começou a ficar manchado, as portas começaram a ficar manchadas, as sacolinhas perdem a tinta, alguns produtos ficam com a embalagem alterada, apagada. E a partir daí eu comecei a direcionar o meu olhar para esses recortes pandêmicos, buscando coisas ao nosso redor que mudaram um pouco ou nem tão pouco. Coisas tão rotineiras e imperceptíveis, mas que agora têm a sua luz própria em frente a esse momento. Desde 2017 eu venho fotografando o Odilo, esse artista que vocês veem nas fotos, que produz esculturas na frente da sua casa e que vem fazendo manifestações artísticas diversas aí nesses últimos anos, com instalações de relógios e composições de roupa que ele veste, que ele pede para que sejam fotografadas. Esse artista, no caso, ele é meu avô. Eu comecei a me interessar por registrar e resgatar momentos da vida dele, assim, quando eu me deparei com esse fluxo de produção artística incrível, assim, que ele estava vivendo. Bom, esse exercício, então, eu acho que ele é muito colaborativo, assim. Tem coisas que são muito dele, tem coisas que eu proponho. E é um trabalho muito afetivo, assim. Tem uma parte que eu gosto muito, que é mergulhar no acervo de fotos da família e conversar com os familiares, assim, resgatar essa história. Dentro do meu arquivo de fotos, um determinado grupo sempre estava retornando, assim, a minha visitação sempre estava voltando a eles, sempre mexendo, e isso me deixou muito curioso, sabe? Em paralelo, eu fui também percebendo, assim, uma ausência de lembranças da minha vida como adolescente, jovem. Me faltavam lembranças, sabe? E isso tudo se juntou, meio que em paralelo aí. Então, eu comecei a processar essas coisas juntas e isso foi se misturando. E eu acho que resultou um pouco nesse processo de construção do trabalho. O primeiro universo fala sobre imensidão, o devaneio da imensidão como movimento de um sujeito imóvel, algo sobre contemplação do espaço da além e as ressonâncias dessa contemplação. São fotografias de cavernas de vários anos atrás, revisitadas num momento e num contexto muito diferentes daquele em que as fotos foram tiradas. Então eu quis trabalhar um pouco a relação da lembrança desses lugares, desses momentos, com a imaginação e o crescer sem limites dessas imagens. O primeiro universo pode-se dizer que é a casa ou a caverna, o lugar em que a gente habita, que seria mais do que o lar em si, mas também uma personificação dos sonhos, dos devaneios, enfim. A ideia de transcendência do espaço habitado em relação ao espaço geométrico e o desdobramento para além dos limites.
Conversação é um experimento narrativo onde eu busco dialogar imagens de diversos momentos da minha produção fotográfica. E esse diálogo foi desenvolvido intuitivamente. A minha intenção nele é criar um grande fluxo de imagens que se relacionam por cor, tempo, por ritmo, por forma. Essas imagens foram produzidas a partir de 2018 até o início de 2020. Todas em locais diferentes, em cidades distantes de casa. Acho que esse projeto começou bem antes de a gente sair de casa. Esse projeto começou num sonho, começou como qualquer pessoa que quer fazer uma viagem, pensa em fazer uma viagem, fica deslumbrando, imaginando como ia ser as paisagens. E Ruta 3, ele se mostra nos pequenos detalhes, ele se mostra principalmente, na minha opinião, ser um projeto sobre paciência, sobre tédio, sobre criar uma expectativa diversas vezes, porque a viagem de carro, depois de ter viajado 10 mil quilômetros, é isso. É tu criar uma expectativa de chegar, de tu chegar até um ponto, de tu poder sair do carro, caminhar em um posto de gasolina. Ruta 3 é isso. É essa expectativa do chegar. Meu trabalho começa em primeiro lugar com uma introspecção a sentimentos profundos, um verdadeiro mergulho interior, assim. E lida com sentimentos muito abrangentes, tipo medo, e sentimentos muito particulares, sentimentos muito profundos e viscerais, assim. Então acaba se tornando um raciocínio de catalogação ou rearranjo e interpretação dessas emoções, desses sentimentos. Por isso a técnica da colagem e o uso do fogo também quase como um catalisador, um escape de energia que nem os vulcões submarinos nas profundezas do oceano. Faz 16 anos que tivemos 12, surgiu do estranhamento que tive com a cidade onde passei os primeiros 18 anos da minha vida. Longe de lá desde 2006, há uns 4 anos comecei a refletir como a cidade me influenciou, que amarras eu ainda carregava do tempo passado lá. Do micro pensei no macro e em como um modelo de cidade afeta a dinâmica das pessoas, qual concepção de sociedade uma cidade desenvolve. Seja na interferência da paisagem ou no condicionamento de um estilo de vida, o desenvolvimento de Carlos Barbosa se confunde com o crescimento de um par de empresas que lá surgiram. Está na raiz da cidade a produtividade como condição para a existência. O culto da eficiência e o pragmatismo industrial transcendem o chão de fábrica e se misturam às perspectivas individuais e coletivas. Nos últimos anos voltava lá para fotografar e observar. A rotina que me era tão comum, cada vez mais me causava estranhamento. A paisagem antes despercebida, agora me chamava a atenção. As relações que sempre foram tão naturais cederam lugar para um desconforto provocado pela distância e pelo tempo. Veio a pandemia e as expedições foram interrompidas. Voltei para o arquivo desses últimos anos e percebi que tudo acabava se repetindo. O trabalho estava pronto. Para marcar um fim, um livro será lançado em breve. Mas antes, essa deriva virtual. O Altos e Baixos foi um trabalho que aconteceu durante esse período de pandemia. A gente se viu obrigado a ficar enclausurado e sem muito contato com o exterior. E o pouco contato que eu tive, eu busquei imagens do entorno, de locais muito próximos da minha própria casa. Só que no momento que a gente tem um período de tempo maior e começa a olhar para as coisas de uma forma diferente, eu fui fotografando diferente também. Esses objetos ao redor, esse mobiliário urbano, eu precisei enxergar esses espaços de outra forma. Então, foi um momento mais reflexivo mesmo.